É muito interessante trabalhar no set que não é seu. Um instante. Eu tô trabalhando no comercial como Production Supervisor. Hoje foi o último dia de pré e amanhã a gente vai finalmente gravar. É só uma diária, graças a Deus, porque hoje só de pré e de pre-light eu já tô extremamente cansada. Eu lembro que antes de eu me formar na faculdade de cinema existia um pouco de preconceito com pessoas que faziam cinema e acabavam indo pra publicidade ou marketing, que honestamente é onde está a maioria dos trabalhos em relação ao audiovisual e os trabalhos que têm dinheiro. Porque tinha meio que essa noção de, mas você fez cinema, você tá indo para um mundo que não tem nada a ver com cinema. Mas honestamente, fazer um comercial é que nem fazer um curta, só que com muito mais dinheiro. Eu já fiz muitos curtas-metragens com 1/3 do dinheiro que essa galera gasta nos comerciais que a gente vê por aí. E fazer esse tipo de set também te ensina muito etiqueta de set, te ensina toda a questão de papelada, como lidar com certas coisas. Pode não ser cinema, mas o modo em que as coisas acontecem é praticamente o mesmo jeito que cinema acontece. Como Production Supervisor, que é basicamente supervisora da produção, eu tô abaixo da produtora aqui local e eu faço toda a parte de contratação da equipe, né, toda a papelada pelo menos, e comunicação com as pessoas, eu faço a ordem do dia, porque quem não sabe, a ordem do dia é aquele documento que fala que horas você tem que chegar no set. Eu também cuido de pegar qualquer tipo de permissão para gravar na cidade de Los Angeles, que honestamente é um processo bem chatinho, mas a gente tem que fazer porque tem cliente, então a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível. Mas o meu trabalho na pré é basicamente ficar na frente do computador, mandando e-mail, garantindo que as coisas estão certinhas, eu tô reservando equipamento, marcando horário com visita à locação, todas essas coisas que é zero cinemática pra mostrar pra vocês como vlog. Hoje, como um dia antes da gravação, não foi nada diferente, eu passei 90% do meu tempo na frente do computador. Só teve um momento que eu montei um painelzinho com as informações que o cliente precisa ver do que a gente vai gravar amanhã. Eu não posso mostrar exatamente para vocês, porque é informação confidencial. Eu assinei um contratinho falando que eu não posso compartilhar com vocês o assunto, o projeto, então, infelizmente, coisas se mantêm confidenciais aqui, gente. E isso é uma prática super normal. Eu normalmente não posso ficar falando das várias coisas que eu trabalho, porque tem confidencialidade. Então, o que eu tô mostrando hoje é bem genérico do meu trabalho no geral quando eu tô em set como supervisora. E eu normalmente pego esses trabalhos assim quando não são os meus próprios trabalhos. As minhas coisas, eu normalmente sou a produtora. E nas minhas coisas é normalmente filme também. Mas uma coisa muito boa de comerciais é a quantidade de dinheiro que eles conseguem colocar em cada produção, que muitas vezes sim, a gente tem uma quantidade legal de dinheiro para fazer curtas, filmes e tudo mais, mas infelizmente o produto final é de uma extensão muito maior, né? Muitas vezes os comerciais têm 30 segundos, 1 minuto no máximo, e os nossos filmes têm 20 para curtas e 1h30 para longas. Então, realmente, cada centavinho nos filmes tem que ir para alguma coisa visual, para alguma coisa que vai tornar o filme mais legal, mais bonito, mais o que seja. Mas em comerciais, a galera tem muito dinheiro para fazer uma coisa de 30 segundos e, obviamente, a gente consegue gastar em umas coisas bem divertidas, como, por exemplo, comida. Nesse, a pessoa que tá fazendo catering é incrível. Ela fez umas 3 opções de sanduíche, tinha fruta, tinha batatinha. Foi maravilhoso, gente. E fica a dica, se você quer uma equipe feliz no set, é ter comida boa. Porque pode rolar mancada ali em questão de produção, mas se você estiver alimentando as pessoas bem, as pessoas vão lutar por você. E eu levo isso para os meus sets também. Eu sempre vou valorizar a comida, porque eu sei que por mais que a gente não esteja pagando aquela pessoa o cachê mais alto, se a gente alimentar ela bem,
ela vai estar feliz de estar ali ajudando a gente. Hoje também eu já levei todas as minhas tranqueiras pro set para não ter que me preocupar amanhã, garantir que tá tudo lá. E é engraçado porque eu me sinto muito numa vibe de voltando pra escola ou de indo pra escola quando eu tenho que levar todas essas coisas, porque é sempre, tipo, papéis, canetas, coisas de escritório, assim, coisas que eu talvez levaria pra escola. Esse set tá sendo bem green em questão de impressões, eles não gostam muito de imprimir coisas. Eu já participei de outras produções onde eles queriam imprimir praticamente tudo, mas graças a Deus, hoje em dia, muita coisa tá pelos drives mesmo, né? Dropbox ou Google Drive. Então fica tudo online. Mas eu também salvo no meu hard drive, porque eu também não confio em nuvens 100%, né? Então só pra garantir, eu sempre tenho a minha pastinha ali no meu próprio computador. E no fim das contas, todos esses sets têm uma vibe muito parecida com uma vibe de um filme. Várias das pessoas que estão nessa produção são de filme. Algumas, obviamente, estão mais ali jogadas na publicidade, mas a galera que tá no set como equipe é o pessoal de filme, principalmente aqui em Los Angeles. E quando eu tô fazendo trabalhos que não são meus, eu até prefiro comerciais, porque daí eles são projetos mais curtos. Nesse projeto, por exemplo, eu vou trabalhar 10 dias. É um projeto extremamente curto e muito fácil de realizar no total. E aí eu não gasto tanto o meu cérebro criativo, porque eu acho que isso é um dos grandes diferenciais, pelo menos pra mim. Eu já trabalhei em documentários, em filmes, onde eu tinha que usar muito do meu cérebro criativo ali, e aí eu não tinha energia para trabalhar nos meus próprios trabalhos. Que essa acaba sendo meio que a moeda de troca ali também, né? Quando você trabalha no seu ramo criativo, mas não nos seus projetos. Você coloca a sua energia em algo que não é 100% seu, e aí o que é seu, que você realmente ama, você não consegue se dedicar. Que pode te levar a uma outra direção, uma outra escolha, que é trabalhar num ramo totalmente oposto à sua paixão, ao que você quer fazer, para você não gastar a sua energia criativa no projeto dos outros. A autora do livro Grande Magia disse que foi esse o caminho que ela escolheu para ela. Ela disse que ela preferia ser garçonete do que gastar a energia criativa dela escrevendo coisas que ela não tinha interesse em escrever só para ganhar dinheiro. Ela disse que ela não queria que escrever tivesse que sustentar ela até ela chegar num ponto onde ela não precisasse mais ser sustentada. Ela queria escrever porque ela queria gostar de escrever. Ela já tinha escrito uns 3 livros e ela ainda estava trabalhando como garçonete porque só aqueles 3 livros ainda não eram suficiente para sustentar ela. E aí ela escreveu Comer, Rezar e Amar. E aí esse livro viralizou, né? Todo mundo queria ler esse livro, virou filme. E aí, finalmente ela pôde deixar esse trabalho de garçonete. Nenhuma dessas escolhas é errada. Você tem que descobrir o que vai funcionar para você. Você prefere guardar as suas energias criativas para os seus projetos e trabalhar em algo nada a ver com a sua vida criativa? Ou você prefere viver da sua vida criativa e sustentar essa ideia de ter que separar um pouco a sua energia criativa para projetos alheios e um pouco da sua energia criativa para os seus próprios projetos? Eu escolhi trabalhar com audiovisual por vários motivos, mas o principal deles é que eu escolhi morar nos Estados Unidos e ter um visto de trabalho. O meu visto de trabalho é um visto de artista também, e ele me limita a trabalhar apenas com audiovisual. Então, isso foi uma escolha minha, que se eu quero estar aqui com o visto que eu tenho, é isso que eu tenho que fazer. E eu não falo isso com nenhum tipo de rancor. Eu adoro trabalhar em projetos alheios também, porque eu sinto que eu aprendo muito também com eles. Esse acabou sendo um formato que funciona pra mim, por, de novo, vários motivos, mas não significa que vai funcionar pra você. Eu acho que vale a pena testar e ver o que você vai querer fazer com a sua energia criativa. Nesse momento, a minha energia, num geral, tá 5%, porque eu só queria conversar com vocês rapidinho antes de dormir, mas acho que era isso que eu queria falar pra vocês. Não importa o que você escolher, se você vai trabalhar fora da indústria ou dentro da indústria, saiba que essa escolha é sua
e que tem que ser melhor para você. Eu amo a oportunidade de estar assim cansada no final do dia, porque eu sei que esse cansaço veio de horas muito bem trabalhadas no que eu amo fazer, independente se o projeto é meu ou não. Então, vou dormir e deixar de ficar cansada, porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Tchau, tchau e boa noite, gente.